Um candidato reprovado acusou nossa empresa de não contratá-lo ou a outros negros por causa da cor. Meu irmão e eu temos uma pequena empresa que criamos do zero enquanto estávamos na faculdade e estamos indo muito bem. E recentemente nosso gerente nos deixou para se mudar para outra cidade com sua esposa. Ele era um bom amigo nosso há muito tempo e estava conosco desde que começamos a empresa. Até agora estávamos contratando pessoas que conhecíamos, ou pelo menos com base em recomendações de pessoas que conhecíamos. Há muitas vantagens nisso, principalmente porque sabemos com quem estamos lidando, e também por normalmente gostarmos dessas pessoas e nos sentimos à vontade com elas. Isso costuma ser mais importante do que as qualificações no papel. Para nosso desânimo, foi difícil encontrar pessoas que gostássemos e que tinham a qualificação que pudessem fazer o que precisava ser feito. Então, publicamos um anúncio online. E de todo o lixo que recebemos, uma candidatura realmente se destacou. Ele não forneceu o número de telefone e disse que não tinha mídia social para vincular. Isso foi uma red flag e deveríamos ter percebido. Mas ele era bem qualificado e eu gostei da maneira como ele escreveu. Então marquei uma reunião. Assim que ele chegou e se apresentou, ficou claro para mim que ele havia mentido em seus e-mails. E em 5 minutos tive certeza absoluta de que ele não seria contratado. Suas qualificações eram boas, mas eu não gostava dele e ele não se encaixaria na empresa. Portanto, a contratação não ia acontecer. Apressei a entrevista e eu tirei da minha sala, achando que minhas ações haviam transmitido o meu desinteresse. No dia seguinte acabamos promovendo um dos funcionários para o cargo vago, e 2 dias depois, o substituímos facilmente em sua função anterior. Cerca de uma semana depois da entrevista, o rapaz veio e perguntou sobre o emprego, e eu lhe disse uma versão da verdade, que ele não parecia ser uma boa opção e que já havíamos preenchido a vaga. Em vez de aceitar graciosamente o que ele já deveria saber, o rapaz teve um ataque de raiva. Ele me acusou de não contratá-lo porque ele era negro. Nos chamou de racista, que preferiam contratar um homem branco menos qualificado do que um homem negro com pós-graduação. E disse que é óbvio que o discriminamos, porque todos os nossos funcionários são brancos e que não há desculpa para isso. Eu lhe disse que o motivo pelo qual ele não foi contratado foi porque eu não gostei de sua atitude, não achei que ele fosse uma boa opção e que ir à faculdade e conseguir diplomas não são as únicas coisas que tornam alguém qualificado. Eu então disse a ele para ir embora antes de chamar a polícia, e ele ameaçou me processar e me chamou de FDP racista. Será que ele tem algum fundamento para nos processar? Ou será que temos motivos para processá-lo por difamar nossa empresa? Eu realmente não me importaria com a acusação em si, mas ela pode prejudicar nossa reputação, independentemente do que se passa em nossas cabeças, ou do que meu irmão e eu dizemos em conversas particulares, um com o outro, ou com nossas esposas. Nunca demos qualquer indicação pública de que o discriminamos em nosso processo de contratação. Em todas as situações em que tivemos de recusar um candidato ruim, sempre demos um motivo plausível, e nunca fomos estúpidos o suficiente para dizer a eles o que dizemos a nós mesmos, e uns aos outros. A composição do pessoal do nosso local de trabalho em relação à raça vai pelo fato de que contratamos principalmente entre nossos amigos e familiares, mas não acho que isso precise ser explicado, pois como uma entidade privada, não estamos vinculados a nenhum tipo de cota racial. Qual foi a pior coisa que seus pais já fizeram? Eu sou casado com minha namorada do colégio chamada Linda e temos 2 filhos lindos juntos. Estou muito feliz com minha vida, mas recentemente minha esposa descobriu algo que eu concordo que foi ruim na época, mas não vejo como algo imperdoável por causa do bem que resultou disso. Na época do ensino médio, o sonho de Linda era ir para a faculdade e estudar na Europa. Tanto que ela conseguiu um emprego de meio período para pagar as aulas extras e se tornou fluente em francês. Embora eu não me importasse de viajar para a Europa por alguns dias, não gostava da ideia de morar lá, mesmo que fosse temporariamente, e disse isso ainda. Sem hesitar, ela me disse que não havia problema se eu não quisesse ir, mas que ela iria mesmo assim e que poderíamos ter um namoro à distância ou terminar. Isso me magoou muito e senti que ela não se importava comigo ou com o nosso relacionamento, porque era algo muito frio, de se dizer assim de forma rápida e fácil.
Meus amigos começaram a fazer piadas sobre como a Linda iria para o exterior, para dormir com outras pessoas, e isso me afetou. Acabamos nos separando e isso foi péssimo, porque enquanto eu estava infeliz, Linda estava radiante de entusiasmo com o seu futuro. Como se nunca tivesse se importado com o nosso relacionamento, inicialmente Linda planejava se inscrever em faculdades apenas na Inglaterra ou na França. Mas seus pais a convenceram a se inscrever em faculdades locais como reserva. E foi nessa que ela acabou entrando. Linda ficou arrasada por não ter conseguido entrar em nenhuma de suas faculdades europeias. E quando tentou fazer um intercâmbio de estudos no exterior, acabou não conseguindo as bolsas de estudo que precisava. E não pôde ir. Linda se sentiu completamente derrotada, mas durante esse tempo, nos reconectamos e acabamos nos casando. Para nossa lua de mel, Linda queria ir a Paris, mas depois que meus pais e eu explicamos os benefícios de investir o dinheiro em uma casa, ela cedeu. Sei que a Europa sempre foi um assunto delicado, mas achei que Linda ainda estava tão feliz quanto eu. Após o recente nascimento de nossos gêmeos, a mãe de Linda finalmente admitiu ter roubado as cartas de aceitação de Linda das faculdades europeias e dado a ela cartas falsas de rejeição, além de ter mentido sobre não ter dinheiro para financiar sua viagem ao exterior. Linda explodiu com a mãe e imediatamente cortou relações com ambos os pais. No início fiquei tão chocado quanto ela, mas depois de 3 meses senti que era a hora de finalmente começar a reconstruir algumas pontes. Quando conversei com Linda sobre isso, ela ficou ofendida por eu ter sugerido tal coisa e disse que seus pais estavam mortos para ela, que nunca teriam permissão para ver nossos filhos. Eu disse ainda que, embora entendesse sua dor, ela também precisava ver o lado bom disso, pois talvez nunca tivéssemos voltado a ficar juntos e nossos filhos não existiriam. Linda então se irritou comigo. Desde então vem me tratando com frieza, mas acho que eu só estava tentando fazer com que ela visse o lado bom das coisas.